As the first century of the Targaryen dynasty came to a close, the old king called a great council to choose an heir. Lembra quando estávamos todos vidrados em Game of Thrones, mergulhando em cada episódio e debatendo teorias malucas com os amigos? Aquele universo cheio de dragões, intrigas políticas e batalhas épicas se tornou um fenômeno global, redefinindo a televisão e conquistando corações ao redor do mundo. Agora, esse legado grandioso continua com A Casa do Dragão, nos transportando 172 anos antes dos eventos que conhecemos, para um tempo em que os Targaryen estavam no auge de seu poder, governando com a força de mais de 10 dragões. Baseada no livro Fogo e Sangue, a série tenta manter viva a chama de Westeros, cativando tanto os fãs antigos quanto os novos com sua narrativa envolvente e visual deslumbrante. E sabe o que torna A Casa do Dragão ainda mais fascinante? É sua conexão com eventos reais da história. Não é só ficção, não. George R.R. Martin revelou que a trama da série é inspirada na Era da Anarquia, um período conturbado da Inglaterra entre 1135 e 1153. Assim como Game of Thrones se inspirou na Guerra das Rosas, A Casa do Dragão se baseia em um capítulo sombrio e complexo da história inglesa, repleto de batalhas de sucessão e conflitos dinásticos. Com a nova temporada se aproximando, as expectativas estão nas alturas. Vamos fazer uma viagem no tempo? A Inglaterra do século XII era descrita como um lugar de caos e rebeldia. Tudo começou com a morte de Henrique I e a crise de sucessão que se seguiu a partir disso. Matilda, sua filha legítima, e Estevão de Blois, seu sobrinho, travaram uma guerra pelo trono que durou quase 2 décadas. Tipo uma família de classe média discutindo sobre a divisão de um terreno no inventário após a morte de um parente. Acontece que o rei Henrique I, também conhecido como Henrique Beauclerc, tinha 2 filhos, Matilda e Guilherme Adelino. Guilherme é quem seria de fato seu sucessor ao trono, até que ele morre aos 17 anos em um naufrágio. Após a morte de Guilherme Adelino, Matilda era a herdeira designada por Henrique I, mas os nobres não estavam exatamente animados com a ideia de uma rainha, e nem o próprio rei. Ele ficou anos tentando procurar um herdeiro homem para assumir o trono. You break law and centuries of tradition to install your daughter as heir. Yet you dare tell me who deserves to inherit the name Velaryon? No. I will not allow it. Allow it. Do not forget yourself, Babin. That is no true Velaryon. And certainly no nephew of mine. Go to your chambers, you have said enough. Viserys is my true-born grandson. And you are no more than the second son of Driftmark. Ele teve outro casamento na tentativa de reproduzir um filho homem, casou a filha e, por fim, procurou um sucessor entre os seus próprios sobrinhos homens. Foi então que chegou a Estevão de Blois. Então, após a morte de Henrique, em 1135, Estevão de Blois, com uma ajudinha de seu irmão, o influente bispo de Winchester, fraudou o trono. Porque até aí, a sucessão de Estevão ao trono não estava totalmente formalizada, já que o rei Henrique partiu aos 67 anos. E assim começou um longo e sangrento jogo político entre Matilda e Estevão. Estevão era aquele tipo de cara com uma personalidade amável e cortês, mas era um líder fraco e incapaz de manter a ordem. Nobres oportunistas construíram castelos sem permissão e governaram com mão de ferro. Mesmo com o apoio inicial do clero e da nobreza, Estevão enfrentou a persistente reivindicação de Matilda, resultando em um reino fragmentado e turbulento. Final tribute. E sabe o plot twist dessa história? Foi que Estevão quem assinou o Tratado de Wallingford, aceitando Henrique como seu sucessor. Enquanto assistimos A Casa do Dragão, é impossível não traçar paralelos entre os personagens da série e figuras históricas. Viserys se assemelha a Henrique I, Rhaenyra lembra Matilda, e Daemon pode ser visto como uma versão de Estevão de Blois. Assim, o show mistura fantasia e história de um jeito que só o universo de Westeros consegue fazer.
Então, quando você for mergulhar na segunda temporada de A Casa do Dragão, lembre-se, muitas das intrigas e batalhas que você vê na tela têm raízes profundas em eventos reais da história medieval. E é essa mistura de realidade e fantasia que torna essa saga tão irresistível.